Sejam bem-vindos, queridos alunos. Falaremos nessa sequência de vídeos sobre teorias econômicas. Como referência para essas aulas, utilizaremos principalmente o livro Economia, um enfoque básico e simplificado, dos autores Fontes, Ribeiro, Amorim e Santos, da editora Atlas, publicado em 2010. Acompanhe agora nossa primeira aula, onde faremos uma introdução ao assunto. Bom, então na nossa primeira aula faremos uma breve introdução sobre esse assunto, sobre as teorias econômicas, começando por essa definição de Samuelson, 1970, que fala que a economia é a ciência que estuda a alocação de fatores de produção escassos entre diferentes alternativas de produção de bens e serviços ao longo do tempo, para uma distribuição destes no presente e futuro entre a sociedade. Bom, a economia tem como seu marco inicial a publicação do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, de 1776. Essa primeira definição que eu trago é uma definição um pouco mais truncada, uma definição um pouco mais elaborada. Adiante nós falaremos sobre uma definição mais simples, de mais fácil compreensão. Bom, a teoria econômica procura responder as questões do tipo: por que a renda per capita de estados nordestinos é inferior à de estados como Minas Gerais e São Paulo? Então, nós temos duas regiões do nosso país, a região Nordeste e a região Sudeste. E aí, lá na região Nordeste, nós temos estados onde a renda per capita é baixa. Já em Minas Gerais e São Paulo, na região Sudeste, nós temos uma renda per capita maior. Por que isso acontece? Por que ocorre essa diferença entre a renda per capita nesses estados? Outra pergunta que a economia procura responder é a questão da expansão monetária. Por que o Banco Central não imprime mais dinheiro e coloca mais dinheiro no mercado para poder fomentar a economia? Nós sabemos que isso gera inflação, e aí a economia tenta responder isso, tenta explicar isso, de que forma isso acontece. Qual a relação entre a desvalorização cambial e o saldo da balança comercial? Quando falamos de câmbio, falamos do preço do real em relação a outra moeda. O mais comum é compará-lo com o dólar. E a balança comercial é a diferença entre a exportação e a importação. Então, por que o câmbio interfere na balança comercial? Outra questão que a economia busca responder. Por que a alta no preço da manteiga reduz a demanda por pães? Qual é a relação da manteiga com o pão e por que o preço da manteiga altera a demanda de pães? Bom, nesse primeiro slide nós temos algumas perguntas que a economia busca responder e que já nos dão a ideia de que assuntos vamos tratar dentro da economia. Bom, a economia ela é uma ciência que se relaciona com várias outras. E aqui nesse slide nós veremos quais são essas outras ciências e como há relação com a economia. Por exemplo, a economia se relaciona com aspectos geográficos. A pergunta que nós fizemos no slide anterior fala de uma questão que, de certa forma, pode ser abordada pelo aspecto geográfico, que é a questão dos estados nordestinos e dos estados do sudeste do país e as diferenças econômicas que existem entre esses estados. Há também relação da economia com a estatística, engenharias e matemáticas, uma vez que vários dos estudos que são desenvolvidos dentro da economia têm como base a análise de dados, a análise essa que é estatística, que é matemática, e essa engenharia de informação, de números aí que transformam-se em informação, são extremamente relevantes para se chegar às conclusões econômicas. Aspectos demográficos, e aí nós temos, por exemplo, a questão da distribuição de renda e também a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, medido nas cidades brasileiras. Aspectos sociais, bom, a economia trata também dos recursos escassos, aliás, ela trata principalmente dos recursos escassos, e essa escassez de recursos afeta de forma diferente cada classe social. Então, a economia procura, de certa forma, explicar a influência desses recursos escassos na sociedade. A economia também se relaciona com o direito e com a política, uma vez que ambos influenciam
na economia de forma direta, né? Recentemente no Brasil nós vimos uma crise que começou na esfera política e se estendeu para a esfera econômica, causando grande recessão. E então a economia e política estão interligadas, uma influenciando a outra. Aspectos históricos, né? Nós podemos analisar desde Adam Smith, passando ali por Karl Marx, aspectos da história que influenciaram a economia. É importante que esses aspectos sejam analisados para que não se cometam os erros que nós cometemos no passado. E também com a antropologia, uma vez que o principal ator nesse contexto e nesse cenário todo é o homem. Podemos visualizar a economia como sendo a ciência que estuda o sistema de mercado que prevalece nos países capitalistas. E aí nós falaremos agora sobre a questão de países capitalistas, conceituando esses países, para que nós possamos entender melhor essa questão da economia e de como ela estuda esse sistema de mercado. Bom, o capitalismo é um regime político e econômico caracterizado pelo direito à propriedade privada e por um sistema de mercado organizado. Então, uma das principais características do capitalismo é o direito à propriedade privada. O que seria isso? As pessoas podem adquirir veículos, imóveis, elas podem ter qualquer coisa, desde que é lógico eles tenham a renda para poder pagar por essa propriedade. Isso é uma característica do sistema capitalista. Mercado aqui nós vamos caracterizar como sendo o local onde ocorrem as compras e vendas dos produtos e dos insumos. E é claro que num contexto globalizado como nós vivemos hoje, o mercado ele não se prende mais a um espaço físico, né? Nós temos o mercado hoje acontecendo, nós temos a comercialização dentro desse mercado acontecendo através da internet e em qualquer lugar, em qualquer horário. Então nós não nos prendemos mais quando definimos mercado a um espaço físico. Fatores de produção. Aqui é um conceito extremamente importante para que a gente possa entender todo o conteúdo da economia nas próximas aulas. Então são 3 os fatores de produção. Primeiro, terra, que são os recursos criados pela natureza, como as reservas de petróleo, as áreas agricultáveis, etc. Então esse é o primeiro dos fatores de produção. O segundo seria o trabalho, que é o esforço humano físico e mental para produzir bens e serviços. E o terceiro seria o capital, que são os bens capazes de produzir bens e serviços como máquinas e equipamentos. Então, dentro da economia, nós temos esses 3 fatores de produção e sempre quando eu for analisar na microeconomia, falando de produção, de custos, eu vou estar analisando sobre essa ótica desses 3 fatores, né? Nós vemos no mundo capitalista o acúmulo de riqueza através do acúmulo de terra, às vezes através do acúmulo de capital, e também vemos dentro do sistema capitalista que algumas pessoas só têm o quê? O trabalho, só tem esse fator de produção que é o que elas utilizam para ter renda para poder sobreviver. Renda e riqueza também são 2 conceitos importantes que nós temos que deixar claro para a nossa compreensão futura dentro dessa disciplina. Renda refere-se à remuneração dos fatores de produção. Os fatores de produção, terra, capital e trabalho, quando investidos, aplicados, eles geram a renda, que é utilizada pelas pessoas da forma como elas julgarem melhor. E temos a riqueza, que refere-se ao patrimônio acumulado, muitas vezes através da renda que se reverte em terra ou capital. Tecnologia ou know-how, que é um conceito extremamente importante quando a gente fala de economia, e dentro desse contexto nós temos o direito de propriedade, que é o direito que uma pessoa ou empresa tem de usufruir ou de utilizar uma tecnologia resguardado pela lei, e essa lei, é lógico, varia de país para país, garantindo que essa pessoa que investiu na descoberta dessa tecnologia possa designar quem é que vai utilizá-la e de que forma ela será utilizada. Evolução tecnológica também é um conceito importante, porque o que nós vemos hoje em dia é que culturas, países, empresas que investem nessa tecnologia, elas têm uma evolução e essa evolução faz com que a economia em torno delas se modifique, uma vez que elas conseguem gerar maior renda e maior riqueza aplicando essa nova tecnologia. Bom, falando agora um pouco sobre o contexto histórico, nós temos o capitalismo e mercado segundo Adam Smith. O Adam Smith é considerado o fundador da economia
Ele viveu entre 1723 e 1790. A sua maior obra é A Riqueza das Nações, e ele é caracterizado principalmente pelo liberalismo econômico. Smith falava o seguinte: mesmo quando o indivíduo busca apenas o seu próprio interesse, os resultados acabam gerando benefícios para a coletividade. Adam Smith era a favor da concorrência, do mercado funcionando livremente sem intervenção do Estado. E ele falava que isso era interessante por quê? Porque mesmo que uma pessoa queira competir com outra, visando somente o seu interesse, ela acaba fomentando a economia de tal forma que as pessoas que estão ao seu redor também têm esses benefícios que o investimento dele traz. Ou seja, a coletividade também ganha quando uma pessoa concorre com outra e busca apenas o seu próprio interesse. Smith falava também que a competição é o principal mecanismo do sistema de mercado, impondo naturalmente certa disciplina aos diversos agentes econômicos. Ou seja, uma vez que eu tenho a competição entre vários agentes, não é necessário que haja uma regulamentação. O próprio mercado se regulamenta, corrigindo possíveis altas de preço. Podemos ilustrar esse cenário através da seguinte pergunta: o que acontece se um vendedor quiser colocar seu preço muito alto? O que acontece com um trabalhador que quer cobrar caro por sua mão de obra? Se for num mercado onde há muita concorrência, você não consegue colocar o preço da sua mercadoria alto. Por quê? Porque o seu cliente, uma vez que seu produto está mais alto, vai procurar o concorrente. Da mesma forma com um trabalhador. Suponhamos que um pedreiro queira cobrar R$200 por uma diária. Se eu considerar que a diária média de um pedreiro é de R$120, R$130, esse pedreiro que quer cobrar R$200 não terá ninguém interessado em sua mão de obra. Isso devido à concorrência. Outro conceito que Adam Smith trouxe foi o laissez-faire, política econômica liberal que estimula a competição e condena o controle e regulação excessiva do governo na economia. Então Adam Smith era contra a regulação excessiva do governo na economia, pregando, obviamente, aqui o liberalismo econômico. Bom, falemos agora sobre Karl Marx e o comunismo. Karl Marx é considerado o pai do comunismo. Ele viveu entre 1818 e 1883, pregava a abolição total da propriedade privada e tem como marco da sua teoria a mais-valia. Aqui é importante que façamos uma observação, que Karl Marx viveu bem depois de Smith e viveu na época da Revolução Industrial. Então, os dois são muito antagonistas nas suas ideias, nas suas doutrinas, e muito disso acontece porque eles viveram em épocas muito diferentes, muito distintas. Marx falava que os lucros excessivos eram obtidos porque os capitalistas remuneravam a mão de obra menos do que deveriam. Ou seja, quem era detentor do capital, por isso capitalistas, eles remuneravam a mão de obra, que é o outro fator de produção, que é o trabalho, menos do que deveriam. E é por isso que eles cada vez mais conseguiam seus lucros, que se tornavam excessivos, e segundo Marx, explorando a mão de obra das pessoas que não detinham capital. Daí nós temos o que Marx chamou de mais-valia, que refere-se à diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o valor pago ao trabalhador, sendo considerada a base da exploração do sistema capitalista. Bom, fazendo agora um comparativo entre Karl Marx e Adam Smith, Karl Marx pregava que o Estado deveria controlar toda a economia e controlar e oferecer tudo aquilo que a população necessitaria. Ele pregava o comunismo. Adam Smith era a favor do liberalismo econômico, da livre concorrência, da não intervenção do Estado na economia, ou seja, o que prevalece no sistema capitalista. Bom, aí num novo contexto, considerando aí o início do século XX, nós temos Keynes e a intervenção governamental. John Maynard Keynes foi um economista inglês que viveu entre 1883 e 1946. Ele é a favor do capitalismo esdiverdino de Smith e a sua teoria foi baseada na ideia do pleno emprego. O que é o pleno emprego de Keynes? Ocorre quando os fatores de produção estão sendo utilizados em sua máxima capacidade, ou seja, não existe ociosidade na utilização de fatores. Para Keynes,
a economia deveria buscar a situação de pleno emprego, onde não existiria ninguém sem emprego, ninguém sem trabalho e nenhum fator de produção que não estivesse sendo utilizado. O contrário disso seria o equilíbrio de desemprego, onde inúmeros trabalhadores encontrariam-se desempregados e as máquinas e equipamentos estariam ociosos. Logo, Keynes afirmava que era necessária a intervenção do Estado, pois as forças de mercado são incapazes de fazer a economia voltar a uma situação de pleno emprego. Bom, então o que basicamente Keynes pregava é que o Estado não deveria intervir na economia, deveria ter a concorrência, porém, em alguns casos, nos casos onde houvesse uma situação de equilíbrio de desemprego, era necessário a intervenção do Estado, porque o mercado sozinho não conseguiria se reerguer e fazer com que a economia voltasse a uma situação de pleno emprego. O exemplo dessa situação nós temos os Estados Unidos pós a crise de 1929, onde a economia ficou devastada devido à crise, e Keynes foi um dos auxiliares, uma das pessoas que contribuíram para o governo de Roosevelt, né, para que ele pudesse fazer com que os Estados Unidos se reerguesse e novamente virasse uma economia pulsante, como foi lá naquele período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Como que Roosevelt fez isso? Através dessas ideias de Keynes, onde o Estado deveria intervir na economia. Então, Roosevelt construindo estradas, construindo infraestrutura, construindo usinas hidrelétricas, de certa forma até endividando muito o Estado, mas fomentando a economia, gerando emprego, gerando renda, que eram reaplicadas, e assim a economia voltou a uma situação favorável. Bom, alguns exemplos de intervenção do Estado. O Estado pode intervir através de medidas de incentivo ao investimento privado, como isenção de impostos, pode intervir através do aumento de investimentos públicos na construção de ferrovias, rodovias, entre outras, e pode também reduzir as taxas de juros para, dessa forma, incentivar o consumo e aí fazer com que a economia volte a uma situação favorável. Aqui eu trago duas matérias que falam de exemplos de intervenção do Estado na economia aqui no Brasil. Nós temos aqui, o governo pode prorrogar a redução do IPI para carros novos, diz o ministro. Na foto aqui nós temos o então ministro Fernando Pimentel, hoje governador do estado de Minas Gerais, como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, falando da redução do IPI que aconteceu há alguns anos no Brasil. E do outro lado nós temos como isso impactou na economia. A redução do IPI impediu queda maior nas vendas de veículos novos, diz a FenaBrave. Então isso realmente interfere muito porque a indústria automobilística é a maior indústria brasileira, gerando maior número de empregos, maior número de arrecadação. Então essa redução do IPI que o governo promoveu, com certeza foi um fomento a essa área da economia, né, essa produção de veículos, o que gerou emprego, gerou renda e fez com que a economia continuasse numa situação favorável naquela época. Falando então sobre fundamentos econômicos básicos, agora eu trago um conceito um pouco mais simples em relação ao que eu trouxe no início da aula. Economia é o estudo de como a sociedade toma decisões e utiliza seus recursos escassos. Ou seja, a economia trata principalmente das decisões sobre os recursos que são escassos. Ok, mas que recursos escassos são esses? Alguns exemplos que eu posso citar para vocês seria a energia elétrica, a água, a madeira e o minério de ferro. Um outro fundamento básico da economia que é importante que nós ilustremos aqui é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Imagine que você tem a possibilidade de investir em uma indústria. Caso você não invista nessa indústria, qual outro investimento você poderia fazer? Ou seja, qual seria a oportunidade de aplicar o seu dinheiro? Um exemplo, eu poderia aplicar em ações na bolsa, ações de outras empresas, o que me geraria ali um ganho. E esse ganho é exatamente o custo de oportunidade. Se eu vou investir numa opção, eu tenho que considerar que se caso eu não investisse ali, eu poderia aplicar o meu dinheiro e ele me geraria um ganho de oportunidade. E isso tem que estar embutido ali na análise que eu farei para saber se eu vou ou não empreender.
Outros dois conceitos importantes são o de eficiência e equidade. Eficiência é utilizar os recursos da melhor forma possível. Equidade é a distribuição justa dos recursos na sociedade. A economia se preocupa muito com essa questão da utilização dos recursos e da utilização de forma justa, da distribuição justa dos recursos na sociedade. Racionalidade, benefício-custo. Ser racional é ter um bom custo-benefício, ou seja, já que a economia trata de recursos escassos, deve-se sempre buscar a utilização dos recursos da forma mais racional possível e é necessário que eu faça uma análise do benefício que eu terei e se ele é válido diante do custo do investimento. Aqui nós temos, por exemplo, energias como a energia eólica e a energia solar, que são mais baratas, de baixo custo, quando comparadas, por exemplo, com a energia hidrelétrica. Bom, algumas justificativas para o governo intervir na economia. Impacto negativo da ação de uma pessoa ou empresa no bem-estar de outro, ou seja, se uma empresa, de alguma forma, age dentro da economia, prejudicando o bem-estar de outras pessoas ou de outras empresas, o governo deve intervir. O poder de uma empresa ou de um grupo de empresas influenciando indevidamente os preços de mercado. Se de alguma forma uma empresa consegue interferir nos preços de mercado, prejudicando os consumidores daquele mercado, o governo também deve intervir. Bom, para ilustrar essa situação, eu trago aqui uma matéria que fala da fusão entre a Nestlé e a Garoto e de como ela foi vetada há muitos anos atrás pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Porém, a Nestlé, como uma liminar na justiça, conseguiu explorar a marca. Isso, salvo engano, já tem 15 anos. Então, o CAD é um dos órgãos do governo que intervém em fusões e aquisições, nesse caso aqui Nestlé e Garoto, porque as duas responderiam por grande parte do mercado de chocolate, o que poderia prejudicar o consumidor. Outra questão onde o governo intervém para poder favorecer as pessoas seriam os programas assistenciais, como por exemplo o Bolsa Família, onde ele destina certo valor, certo benefício para pessoas de baixa renda. Ainda na introdução, é importante que nós falemos sobre microeconomia e macroeconomia. A microeconomia estuda a formação de preços dos mercados e analisa segmentos específicos da economia. Ou seja, a microeconomia trata de uma questão menor, mais específica, um foco maior. Já a macroeconomia analisa o comportamento da economia como um todo, aspectos mais gerais, não considerando somente um segmento. Aqui nós temos, através dessas imagens, uma ilustração para facilitar o entendimento e a compreensão. Na microeconomia aqui nós teríamos, por exemplo, uma análise só do setor de agronegócio. Aqui nós teríamos uma análise macroeconômica que consideraria, além do agronegócio, o setor de prestação de serviço, a indústria, o comércio. Então aqui é uma análise mais geral, uma análise mais generalizada. Aqui é uma análise mais focada em um segmento específico. Bom, sintetizando o que nós falamos nessa introdução, nós trouxemos a definição de economia, falamos um pouco sobre Adam Smith, falamos sobre Karl Marx e sobre John Maynard Keynes, que são três dos vários estudiosos da economia, mas são três importantes, são três referências importantes aqui para a nossa disciplina. Falamos da relação da economia com as demais áreas, trouxemos alguns conceitos importantes dentro da economia, como, por exemplo, microeconomia, macroeconomia, custo-benefício, custo de oportunidade, entre vários outros. Relembro a todos que a nossa disciplina ela é muito focada, ela é uma disciplina que tenta trazer esses conceitos de economia mais aplicados para um gestor comercial, portanto, ela é bem superficial. Nós não vamos aprofundar muito na economia, porque não é o foco dessa disciplina e não é o foco do curso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui está a nossa referência, como eu apresentei no início. Economia, um enfoque básico, da editora Atlas de São Paulo, do autor Fontes, entre vários outros.
Não deixe de assistir às próximas aulas dessa disciplina. Um abraço e até lá!